Oi, eu sou o Léo e esse aqui é o Alan, que já tem vídeo aqui no canal. Se não viu, veja, porque muitos assuntos interessantes sobre o México que a pessoa já gravou comigo e também sobre progressivos, etc. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é o fato de Alan ser da maçonaria, né, gente? Muitas dúvidas, como é que o povo fala, gente? Pensamentos errados, preconceitos, né? E a gente tá aqui hoje pra desmistificar, quebrar esse tabu, porque a pessoa que vos fala já é grau 19, chique, né, minha filha? Eu fiquei chocado quando ele me contou essas coisas. E entender que tudo é. A gente tá aqui pra chegar nessa mensagem final, né, Alan? De que tudo no final das contas é o quê? É Deus, é amor, é a gente fazer o bem, né? Não é nada enfim, vambora lá. Alan, por que você se interessou, assim, de maçonaria, de você querer, assim, do nada? Então, Você veio de família católica? Não, uma família evangélica. Ixi, Maria, sabe aqueles assim, sabe? Bem... Mais forte ainda. A renegada. Eu tinha assim na minha cabeça o seguinte, eu já estudava por fora, assim, pegando um conteúdo aqui, outro ali, do que falavam sobre a maçonaria, e eu entendia que eram pessoas que gostavam muito de estudar, e aprender o tempo inteiro. E você que estudou comigo, você lembra, eu era um inferno na escola, mas minhas notas sempre eram boas. Curioso, né, Alan? Muito curioso. Mas minhas notas sempre eram boas, então assim, eu gostava de estudar, eu gosto de estudar até hoje. Então assim, eu falei assim, olha, se tem um lugar onde eu quero aprender algo novo e que isso vá me construir, eu acho que a maçonaria seria um caminho legal. E foi por esse caminho que eu comecei a trilhar a ideia. Porque tem pessoas que generalizam e falam, não, maçonaria é um lugar onde só entra rico, ou então é um lugar onde você entra para você se transformar um milionário, um rico. Gente, não confunda. Eu acho que isso começou essa coisa assim, porque algumas pessoas já viram e também meio que foram sendo fotografadas, algumas coisas assim, de muitos carros pretos com pessoas vestidas de preto, né? E aquilo parecia uma coisa assim mais da alta high society, né? Eu acho que eu tenho isso na minha cabeça de muitos anos atrás. Eu acho que esse preconceito começou daí. Por que você acha? Então, que é? O preto na maçonaria. O preto na maçonaria é como se fosse a nossa uniformização. Por exemplo, você chega num hotel. Um hotel aí, por exemplo, ali no Ilha do Boi. O uniforme deles são todos azuizinhos. Então, você sabe que identifica aquele pessoal lá daquele hotel. Então, assim, na maçonaria, o preto se tornou como se fosse a nossa marca, né? O uso da roupa preta. Mas não quer dizer que você é sombrio, é das trevas, igual e aí isso acaba associando, né? Porque não tem jeito, é uma coisa do cerebelo da gente. Exato, o preto puxa com uma coisa mais negativa e o branco, como é que pode, né? Exatamente. Sim, e já tem bastante tempo, né? Já tem quantos anos que você começou a frequentar? Eu comecei em 2017. Então tem tantos anos assim? Tem não. Tantos não. Que eu iniciei em 2017. Os estudos, um ano antes que você inicia os estudos, aí após um ano, aí você faz uma avaliação, aí você vai para o rito de iniciação. Aí é no rito de iniciação ali que aí você começa a se graduar, que são 31 graus. Aí você vai graduar. Porque a maçonaria, apesar de ser, igual eu falei, né, uma mensagem boa e a gente chegar, né, naquele assunto final do vídeo, mas lá tem assim uma diferenciação, né? Diferente de religiões que a gente vai lá na igreja e fica, né, sempre só escutando a palavra de Deus, etc. Aí não, vocês têm um grau, vocês vão subindo em questão de aprendizado, de ser mais respeitado lá dentro. Como que é isso? Esse grau? A graduação ela serve como uma patência. Uma patência para você ter as suas devidas responsabilidades com aquela patência. É como se fosse uma empresa. Né? A empresa tem suas patências. Tem o diretor, o vice-diretor, aí vem coordenador, presidente, no caso, presidente, coordenador, e assim vai descendo até chegar no funcionário. Né? Independente, lembrando que todos eles são funcionários. Até mesmo o dono da empresa, ele é um funcionário da empresa. O dono da empresa, ele também é salariado pela empresa. E assim não é diferente a maçonaria. Né? Todos nós somos obreiros. Nós construímos e nos autolapidamos constantemente. O que é autolapidação? A gente aprender sobre nós e melhorar o nosso eu todos os dias. Então serve exatamente para isso. Se eu estou num grau maior, no meu caso, sou no grau 19, eu vou ensinar do grau 18 abaixo.
eu não posso ensinar o grau 20. Entendeu? E assim sucessivamente. Quem tá no grau 20 pode ensinar. É o Naruto, Junin pra Shippuden, vai Por aí. subindo, minha filha. Chique. E vem cá, vamos supor, a maçonaria, eu nunca fui, um exemplo. Aí eu posso chegar lá e entrar assim? Tipo assim, pra poder. Porque eu não sei nem o que tem lá dentro. Uma pessoa igual um pastor que fica falando coisas e todo mundo sentado e entra quem quiser. Como é que é isso? Então, geraram esse tabu em meados do século XIV. Né, esse tabu sobre não pode entrar qualquer pessoa na maçonaria. Então, foi no século XII que iniciaram algumas aquisições e requisições para que a pessoa pudesse adentrar. Né? Então, assim, existem eventos em que pessoas não maçons podem participar. Agora, já os eventos de franquia, que no caso são as reuniões de loja, aí já não, somente os membros. Né? Ah, mas e por quê? Porque é a mesma coisa que eu pegar ali sabe aquele católico, assim, católico apostólico romano, pego ele nunca foi igreja evangélica nenhuma, pego ele lá, coloco ele dentro de uma igreja pentecoste, coloquei ele lá para ele assistir um culto, ele vai sair de lá horrorizado, gente, mas que é isso, para que essa gritaria, para que ele não vai entender qual o fundamento que aquela religião tem para que eles façam aquilo ali, a cultura, o ensinamento deles orienta eles a fazer isso. Aí eu pego aquele evangelho e coloco na igreja católica. Ele também não vai entender o fundamento que está ali. E aí só vai haver críticas e né, julgações. E aí houve uma época em que a gente permitia. Em que a maçonaria permitia. E foi podado exatamente por isso. Porque começou a gerar interpretações que desfazem a metodologia e orientação e ensinamentos da maçonaria. Que interessante. Exatamente. Gente. Por exemplo, eu já recebi inúmeras piadinhas. Fala que a gente bebe sangue de bode, que a gente sacrifica o primeiro filho, que a gente vende a alma pro diabo. Quando a gente morre, coloca pedras no caixão ao invés do nosso corpo, porque o nosso corpo, a maçonaria guarda para fazer alguma coisa. Que existem ritualísticas satânicas e tal. Meu Deus. Essa parte de Satanás é a mais engraçada que a gente ouve constantemente. Pra começar, você... É uma coisa fechada, né, Alan? Porque continua... Mas nós não somos secretos, nós somos discretos. Sim, o fechado que eu falo, assim, acaba que isso gera essas dúvidas, porque o povo não pode entrar e fica só especulando, né? Entra quem quer uma coisa séria, eles vão escolher, né? Eu achei engraçado que até o grão-mestre Fábio Moraes, ele fez uma frase que colocou assim: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. E eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa mensagem que ele passou, porque nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Sabe aquelas pessoas que são de opiniões próprias? Ela ouve uma coisa, mas ela pega aquilo só para ela saber, mas não para ela viver aquilo. Então pra que eu quero uma pessoa dessa no meu meio? Então por isso que a maçonaria ela não é para curiosos. Quem entra na maçonaria por curiosidade, para começar já nem consegue, porque tem todo entrevista? Vamos dizer que seria uma entrevista, só que essa entrevista seria uma avaliação. Né? Uma avaliação. Uma observação? Não é uma avaliação por escrito, é uma avaliação sobre a pessoa, né? Tanto que se eu falar com você que na maçonaria não existe traficante, não existe... assim, existe. Igual Só que qualquer outro, se descobrirmos, existem punições. É uma coisa toda mais séria, né? Existem punições. E sérias. Punições sérias. A qual não convém citá-las. Mas vai encontrar. A gente só não pode saber. Se a gente souber, vai dar ruim. E eu achei interessante você falando comigo ontem que a maçonaria é assim, uma escola da vida, né? Sim. Não é só um lugar que você vai para escutar sobre né, as coisas de Deus, mas também para aprender a viver em sociedade, a ter uma educação financeira, toda uma questão. E, gente, eu achei isso de uma riqueza, porque que religião faz isso? Na verdade, é sempre uma bitolação, é sempre, né, É por isso que não consideram, é por isso que nós não somos uma religião, nós somos uma fraternidade. Uma religião, isso que eu ia te perguntar, vocês tanto que existem padres que são maçons, pastores que são maçons. Algumas pessoas vão comentar nesse vídeo aqui e falar, eu não acredito que existe pastor, mas existe pastor. Porque a maçonaria não é uma religião, ela é uma fraternidade. As pessoas que entram, conseguem adentrar na maçonaria, elas saem com uma riqueza de conhecimento fora do sério, uma que sai da maçonaria. Ela frequenta a loja maçônica com uma riqueza de conhecimento muito séria. Então, assim,
por que as pessoas que entram para a maçonaria adquirem uma vida financeira melhor? É porque a pessoa ela entende que ela é preciso ela ter uma orientação e uma educação financeira. Uhum. A maçonaria não vai contratar uma pessoa que ela vai ter problemas com dívidas. Uhum. Por quê? Porque se uma pessoa que ela não consegue se autocontrolar, ela vai ser aquela pessoa que ela vai servir de escora. Uhum. Vai ficar escorada em alguém. E a maçonaria, ela não tá pra... Ela não é aquela... Igual as pessoas falam assim, mas os irmãos uns ajudam o outro. Gente... Isso que eu ia perguntar, porque a gente vê essa história de que muita gente entra pra maçonaria com interesse, porque lá eles ajudam financeiramente. Não, isso é mito. Acontece de um irmão ajudar o outro em algumas situações por empatia. Sim. Por empatia. A gente ficou bem, mas agora, fica perfeito. Mas só que a cultura deles é igual aquela que eu tinha comentado sobre no México. Eu sou receptivo com você, mas a sua vida é responsabilidade sua. Seus problemas é responsabilidade seu. Uhum. Eu não sou responsável pela sua educação financeira, a não ser que eu seja um grau superior que você. Eu vou te ensinar a ter a educação financeira que eu tenho. E vou aprender com o meu grau superior a educação financeira que ele tem. Uhum. E ele vai aprender com o outro e assim vai. Então, isso eu acho muito bacana. Muito bacana. Então, se a pessoa não subir de vida Sim. com uma educação financeira, aí, por favor, né? Mas, Alan, o principal assunto lá é a espiritualidade mesmo? Não. É o comportamento humano. É, menina? Comportamento humano. É por isso que realmente não é uma religião. Por isso que eu falo muito sobre a autolapidação. Nós nos preparamos para sermos melhor que ontem e inferior que amanhã. Então a gente vai estudar o comportamento humano. Lá eu estudo o comportamento, por exemplo. Qual é o comportamento de um presidente da década de 70 para um comportamento de presidente da década atual? Uhum. Qual foi as modificações? Estou citando assim, alguns textinhos que a gente pega, né? O que mudou? O que dá para melhorar? Por isso que existem maçons no ramo político, maçons instruídos que entendem sobre educação financeira, sobre educação de postura, sobre educação de conduta. Quer dizer que nós somos o auge? Quer dizer que nós somos os bambambãs, que nós vamos dominar o mundo, como as pessoas confundem com os Illuminatis, que é totalmente diferente. Illuminati é uma coisa, maçonaria é outra. Illuminati, sim. Esses daí tem pacto lá com coisa ruim pra lá. Agora a gente não tem esse negócio, não. É tanto que para você entrar na maçonaria, você precisa principalmente crer em Deus. Grava isso. Para ser maçom é necessário crer em Deus. Se você não crê em Deus, tanto nenhuma das nossas reuniões se inicia sem antes a leitura da palavra divina, a Bíblia Sagrada. Não se inicia sem isso. Então isso já é padrão em todos os lugares. Alan, ritual você não pode falar nenhum, né? Não pode falar nenhum ritual lá não, né? Eu comentei agora há pouco sobre as ritualísticas com você. O que acontece? São fundamentos que existem que não tem como eu explicar se a pessoa não vive aquilo. Sim, entendeu? Entendi. Então gera interpretações e interpretações. Entendi. Aí por isso que não é citado, não é autorizado comentar, já exatamente por isso. E o negócio do bode que você falou que interessante, você comentou ontem, explica aí de novo. Menino, aí vamos lá, essa do bode, né? O pessoal fala, mas esse bode aí, mas fala que a estátua de... Tem aquela igreja lá satanista, né? É um bode fazendo um trem com a mão, não sei como ele faz. Gente, que bode. Aí eles associaram, peraí, a maçonaria tem um bode, e eles usam muito o símbolo do bode, e o satanismo também usa o bode. Mas como é que é esse negócio aí do bode? Então tá aí explicado, ó, a prova aí, eles mexem com coisa ruim mesmo. Não. Não. Vamos lá, eu fiz até essa dinâmica. Por que a pegou um outro negocinho, né, menina? Pra poder não deixar o povo lá. Mas é porque essa ideia do bode aconteceu antes de ter tanta ignorância no mundo. Sim. Né? A ignorância do mundo, a globalização fez, eu entendi. Então, assim, eu não sou obrigado, a maçonaria fala pra ela mesma, né? Eu não sou obrigado a mudar se é a ignorância que evoluiu. Eu não sou obrigado a mudar. Quem precisa mudar é a ignorância, que evoluiu ao invés de ser cessada. Então, assim, o bode. Eu fiz até essa dinâmica com seu namorado, falei assim, vamos lá, você já viu cobra no gelo? Não existe, não consegue. Não consegue andar. No deserto, antigamente, lá no Egito Antigo, lá atrás, Egito, gente, pelo amor de Deus, né? Sabe que ali é sol ali de 42, 43 graus ali pra cima. Subir até mais, né? Então, assim,
Ovelha tem uma camada de pelo assim tão grande que é justamente para aquecê-la. Por que que um animal que precisa de aquecimento vai estar... Por que que a biologia dele fez isso? No deserto. Então, assim, tem até um corinho antigo aí que as igrejas evangélicas usam. A igreja católica também, se não me engano, canta também aquele assim: eram 100 ovelhas juntas ao aprisco e tal, blá, blá, blá. Essa cançãozinha generalizada, entendeu-se que ali naquela região desértica tinha ovelhas. Só que os papiros, pergaminhos nos ensinam que não eram ovelhas. Naquela época ainda não tinham se evoluídos ovelhas para aquela região. Uma região muito quente. O que que ovelha está caçando lá? A mesma coisa que cobra está no gelo. Não faz sentido. Então eram-se caprinos, mas animais menos evoluídos. No caso dos caprinos, né, pode. Aí entenda isso aqui. A maçonaria ela funciona o seguinte: nós trabalhamos a origem para comparar com o agora. Nós pegamos a origem para trabalhar o agora e ver o que estava e como está e o que deve ser feito. É assim que funciona. Como estava, como está e o que deve ser feito. Então, bode, ovelha. Como estava, como está, o que deve ser feito, o que foi aprendido com isso. Então é isso. E as pessoas generalizaram. Generalizar do faz coisa essa ruim. comparação aí do animal, né? E muitas coisas, sempre, não é só da maçonaria, da vida, sempre pega coisas assim, né? Um exemplo, vamos botar assim, a Apple, uma maçã, uma coisa simples, mas aquela coisa simples ali gera toda uma história, entendi. Arrasou, minha filha, pois olha que interessante, que estudo que a gente pegou aqui hoje, né, minha filha? Fizeram uma pergunta bem básica e eu não sei se você tinha colocado ela na colinha. Como entra na maçonaria? Como que faz pra entrar? Sim. Não, é um bicho de sete cabeças. É a coisa mais boba do mundo. As pessoas falam, mas só entra se você já tiver alguém lá da maçonaria pra te indicar. Gente, para alguém da maçonaria indicar você, é a mesma coisa que alguém financiar um empréstimo no banco por você. Então, assim, é uma responsabilidade muito séria. Aí, justamente, então... É uma responsabilidade muito séria. Então, quais são os dois métodos para você entrar? Por uma indicação de padrinhamento, né, alguma pessoa lá de dentro que mete a mão no fogo por você, o que é a forma mais difícil, é mais difícil mesmo, ou a forma mais comum, de você escrever uma carta a próprio punho, uma carta a próprio punho. Eu, fulano de tal, venho através deste solicitar o ingresso na loja de vocês como principal fundamento de aprendizado e evolução pessoal, como ser humano, como pessoa, como profissional. O que vai acontecer? Vocês vão receber uma visita de um membro da maçonaria, que seja um grau superior, que seja um grau inferior, independente. Vai receber um membro, ele vai conversar com você sobre isso, aí ele vai trazer uma documentação para você assinar. Essa documentação que você vai assinar é onde vai começar a correr a papelada, para saber se você é uma pessoa que tem nome sujo com a polícia, com a justiça, se você já foi preso, se você não foi. Lembra que eu tinha comentado com você? Que lá você vai encontrar traficante, você vai encontrar estrupador, você vai encontrar... Em qualquer lugar do planeta você acha. Só que a gente usa de todos os meios necessários para evitar já pegar de cara um camarada como esse que meter lá dentro. Por exemplo, eu sei que uma pessoa já tem problemas com assassinato. Vou botar uma pessoa dessa lá para quê? Pra colocar em risco? Não dá. A pessoa é instável psicologicamente, então já não serve pra gente poder meter a mão no fogo. Entendeu? Colocar em risco tanto o conhecimento que é aplicado, quanto a vida em si maçônica. Então não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. E depois que correu papelada, tá tudo ok, aí vai vir um plano de estudo para você. Veio o plano de estudo inicial, aí vai marcar uma data de iniciação, fez a data de iniciação, aí você começa a sua graduação. E fala assim, loja maçônica, por que o nome é loja? Vende alguma coisa lá dentro? Não, essa loja vem do francês. Vem do francês, que foi uma das principais casas maçônicas que abriu, né? Abriu como loja maçônica. Aí como são reunidos por obreiros, pedreiros, aí eles colocaram como loja. Mas não necessariamente que lá vende alguma coisa. Existem lojas maçônicas, lojas de periféricos maçônicos e a loja maçônica.
Aí pra não confundir lógica com lógica periférica. Minha filha. Eu tô besta. Pois é, olha, gente, pois comenta aí se a senhora for uma mulher maçonaria também. Bota nos comentários, né? É interessante a gente saber dessas coisas diferentes, né? Que sempre vai ter muito preconceito, muita coisa. E fica aí, né? Mais informação chique dessa pro canal. Outro detalhe que a gente não contou também. São muitos os ritos. Então, assim... Sim. Eu nem aprofundei, porque você falou que não pode falar. Não, então quer saber como isso aí pode. Os ritos mais conhecidos é o Ré, o Adonitas, o Memphis Mizayn. Então, assim, cada rito, ele vai ter um ensinamento, uma doutrina e uma ideologia. Então, tem que ficar atento também a isso. Léo, mas você fez essa entrevista com ele baseada em qual rito? Provavelmente, se algum maçom assistir esse vídeo, ele vai questionar embaixo. É baseado em qual rito? O rito a qual frequenta é o rito de Memphis Mizayn, né? Que é o rito, não é o rito escocês antigo aceito, não é o rito de Adonitas e vários outros ritos aqui que são inúmeros outros ritos. Então, mas o que é que faz num rito desse, por exemplo? O rito é como se fosse uma faculdade diferente da outra. É um estudo, então? São estudos. Entendi. São estudos diferentes, baseados no mesmo assunto, porém de forma diferente, aplicado de forma diferente. Entendeu? Entendi. Pois arrasou, minha filha. Olha, comenta aí pra ver o que vocês acharam, e quem for, adiciona comentários, né, pra complementar tudo isso daí. E já fica aí a dica pra quem quiser entrar, porque a pessoa já deu um tutorial, passo a passo, né, minha filha? Olha, não caiam em esses golpezinhos que aparecem na internet aí, como você se tornar um maçom, clique aqui embaixo. Gente, não existe maçonaria online. Corta isso, pelo amor de Deus, tá aplicando golpe o tempo inteiro, pessoas entrando pra uma maçonaria online, faz inscrição, paga pra esses... bandidos, filha da mãe aí, eles cobram uma quantidade lá, tem uns que cobram 3 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil pra poder a pessoa entrar e tal. A pessoa vai lá, não entende, vai lá, entra, paga esse valor e acaba caindo no golpe. Sim. Aí eles mandam uns negocinhos pra eles lá por correio só pra passar batido. Some do mapa. Some do mapa. Não caia, não existe maçonaria online, gente. Não existe. A maçonaria, se ela fosse online, por favor, né? Aí não seria discreta. Porque tudo que é online tá aí jogado no ventilador, né? É isso aí. Enfim, pois arrasou. Então curtam, compartilha, dê um gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito. Links das redes sociais na descrição. E tchau, tchau, e fiquem com God.